minutos para rodar agora no Troca e na volta os nossos cardeais aqui do comentarismo esportivo vão analisar para você. Mas o protocolo está pronto, intacto, mas eu diria que num processo dinâmico, como o próprio Pagura diz, de aperfeiçoamento. Podemos afirmar, temos em mãos um instrumento poderosíssimo de seriedade, de controle e de sugestão para que aqueles locais onde as autoridades estaduais e municipais autorizarem, nós estamos preparados para realizá-los com a maior segurança em saúde, com o maior respeito aos profissionais do futebol, para que a gente possa fazê-lo como um paradigma no mundo. Nós, pelo comparativo, não temos nada a perder, nada a nos diferenciar em termos de qualidade inferior, de questionamento daquilo que efetivamente pode ser feito. Estamos preparados nesse momento para voltar aos treinos, aguardando depois desse período de pré-temporada o momento adequado para voltar às competições. Citar que estamos voltando, estamos dando um exemplo para o mundo de um retorno com segurança, respeitando todos os critérios, estamos tendo tempo de treinamento, de readequação de treinamento, para que os nossos atletas estejam em perfeitas condições, para que quando o retorno aos campeonatos esteja autorizado pelos órgãos competentes, pelos órgãos de Ministério da Saúde, prefeituras e todos que são responsáveis por isso, para que nós tenhamos um retorno com segurança e que nossos atletas estejam prontos. A parte médica do futebol brasileiro, essa família médica, não tem série. Ela não tem série A, não tem série B, não tem série C, não tem série D. Ela é série ouro, meu amigo. Vai fazer alguma coisa, a gente lê o que tem de melhor, realmente procura realmente se atualizar. Nós lemos todos os trabalhos, mas nós não copiamos nenhum trabalho. Nós desenvolvemos um trabalho que veio, como eu digo, dos médicos do futebol para o futebol brasileiro. Tente com o pessoal, a melhor medicina do futebol do mundo. Vamos supor que o enfermeiro tem positivo lá. Vai parar o andar dele que ele está. Como é que vai fazer? E o resto vai numa repartição. E não tem nem indicação de como é que vai fazer. Vai parar aquele movimento todo porque teve um comunicante, vai parar todos os comunicantes? Eu acho que não. Eu acho que vai ser mais ou menos que na Alemanha. Afasta aquele, ele vira paciente, né? Ele não vira mais caso, não é um indivíduo. Ele vira paciente e vai ser controlado de acordo com o médico do clube, que vai ficar vendo, vai fazer exames necessários, etc. Vai ficar desse jeito. Porque se sabe que tem em vários que contamina 60, não é 2 ou 3, se tiver em um lugar fechado. Agora, se tem um caso, esse caso que foi descrito na carta, tira ele, deixa ele em isolamento, faz tudo que a Secretaria manda fazer, o Ministério manda fazer e a vida continua. A epidemia tem tido uma característica dinâmica. Aí nós vamos ter que analisar caso a caso. Mas a princípio, acho que não. Acho que a princípio afasta ou o doente ou o portador. Trata-se do mesmo jeito do ponto de vista epidemiológico. Começar pelo Lédio. Dom Carmo, acho que ninguém duvida da qualidade dos protocolos dos clubes que têm capacidade para promover isso e tal, disponibilizar para os atletas. O que a gente questiona, o que o Casão falou no Bem Amigos e tal, é a pressa para voltar nessa coisa de começar a querer treinar logo, mesmo sem ter uma data ainda. O que você achou do que você ouviu aí desse movimento do futebol brasileiro? Ô, Rodrigo, a gente tem um ciclo nisso aí, né, cara? Porque a questão do protocolo da Federação do Rio, da Federação Catarinense, que a gente já viu aqui também no troca de passe, e agora esse protocolo da CBF, eu não tenho a menor dúvida que são bons protocolos, estão entre os melhores protocolos do mundo. A nossa medicina esportiva é respeitada, nós temos grandes médicos, grandes profissionais, isso aí eu não tenho a menor insegurança em relação a esses protocolos. Acho que são bem feitos, são bem avaliados e vão ser bem executados. Ok, esse é um ponto. E ainda mais com a ajuda de infectologistas, devem estar trabalhando também nesse processo, imagino que sim. Eu sou absolutamente contra a volta do futebol. Só que voltou tudo no Brasil. A questão é essa. O que não voltou no Brasil praticamente? Está voltando tudo. Os shoppings estão abertos, o comércio está voltando, os transportes públicos estão
tá voltando. Então, é o seguinte, aí como é que você sustenta uma posição dessa? Você é contra o futebol, mas voltou tudo. Então, eu acho que a gente daqui a pouco vai começar um novo embate com o futebol, que é o seguinte, o futebol vai voltar provavelmente no início de julho. Eu acho que na situação que o Brasil está, deixa de ser até um ponto de crítica da nossa parte, que se está voltando tudo, aí nesse ponto, até o médico da CBF, doutor Pagura, ele tem certa razão. Se o shopping abre, por que um treino de futebol não pode abrir? Qual a diferença? Num shopping circulam muito mais pessoas que num treino de futebol. Volto a dizer, eu não sou a favor. Mas pelas circunstâncias das coisas que estão acontecendo no Brasil, começa a se justificar a abertura do futebol. Porque se pode abrir tudo, por que não pode abrir o futebol? Agora, eu tenho um senão eterno, e aí é uma situação para o Rio de Janeiro. Voltando ao futebol, eu acho que não dá nem para discutir a possibilidade de jogar com uma pessoa dentro do estádio, um torcedor. Quanto mais 1/3 dos torcedores, como o protocolo do Rio de Janeiro aponta. Que a partir da terceira fase, que já seria ali para agosto, você jogaria com 1/3 de pessoas dentro do estádio. Eu acho isso um escândalo, um absurdo, por mais que os médicos aí, eu vou falar dos médicos, tentem justificar isso, em algum momento comecem a tentar justificar isso, eu não vejo condição, num curto espaço de tempo, em julho ou agosto, curto espaço de tempo, de jogar futebol no Brasil com portões abertos, que sejam 1/3, 2/3 ou 3/3. Eu acho que a gente caminha para isso. Os jogos vão acontecer, cada um a seu tempo. São Paulo ainda não voltou, o Rio está voltando pela metade, Porto Alegre diz que só vai voltar no meio de julho, mas uma hora eles vão voltar. A gente vai ter que se adequar a essa realidade que não é melhor. O ideal é que não tivesse. Já que vai ter, que seja com portão fechado. Não vamos tentar inventar, né? Inventar a roda. A gente agora está inventando bons protocolos. Ok, criamos bons protocolos. Somos bons médicos? Concordo. Agora, não dá para ser louco nesse momento. Botar público em estádio. Estamos longe disso. Talvez passe o Papai Noel, passe o Carnaval e a gente comece a pensar nisso. Agora, gente, é loucura, doideira. Ana, se antes da flexibilização os clubes já estavam alguns treinando ou forçando a barra para voltar, agora então, como o Led falou, que está tudo reabrindo aos poucos, né? Fica difícil. Eu também, a gente já falou isso várias vezes, o quanto somos contra, né, o retorno das atividades, da forma como foi, não porque a gente é contra só por ser contra, é porque todo aquele protocolo que não foi seguido pelos governos, desde o federal, municipal, estadual, acabou refletindo que uma hora ia ter que abrir as cidades, os estados, e é o que está acontecendo, só que o controle inicial não foi bem feito. Então, agora, de fato, era para estarmos abrindo tudo, só que com o controle feito com uma situação controlada, o que não aconteceu. O que me incomoda demais nisso tudo, Rodrigo, são os discursos. Primeiro, a comparação com a Europa, com os protocolos europeus, principalmente com o futebol alemão. Ninguém tem dúvida que o protocolo é bem feito, que é bem orientado, mas, assim, é de uma alienação e de uma insensibilidade tamanha fazer esse tipo de comparação, porque o torcedor que não é tão bem instruído, que não tem uma noção muito clara das coisas, vai seguir fazendo essa comparação. E, com todo respeito, é uma comparação burra. É uma palavra feia, forte, mas é uma comparação burra. E é até ruim, é triste fazer esse tipo de comparação, pensando na situação que a gente vive no Brasil. E o segundo ponto, que eu já ouvi várias pessoas do futebol, né, vários dirigentes, médicos, etc., o futebol está dando exemplo. Gente, pelo amor de Deus, exemplo do quê? Exemplo porque está testando os jogadores uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Não passa só por um exemplo, passa por um exemplo de alienação. Então, a gente, como futebol, a gente tomou partido. E o partido do futebol eu não estou nem aí com o que está acontecendo na sociedade, o que importa é o meu interesse. A partir do momento que a gente aceita isso, aí a gente começa a discutir quanto tempo precisa de treino, se de fato vão ter jogos a cada 48 horas, porque aí esse protocolo bonitinho que eles estão vendendo vai tudo por água abaixo. Porque se você vai forçar o jogador a atuar a cada 2 dias, então beleza, você controla bem a epidemia aí dos seus atletas, mas você vai prejudicá-los fisicamente.
E essa conta a gente vai pagar no nível técnico do Campeonato Brasileiro. É lá que a gente vai falar, os jogos estão ruins, hein? Estão mesmo, porque tem um monte de jogador bom lesionado, porque a gente foi imprudente para fazer os jogos acontecerem e voltar com esse futebol tão maravilhoso de exemplo como esses dirigentes estão pregando. Ô Rafa, você que é o cara do telão aqui, do troca, das análises táticas, essa coisa do protocolo me lembra um pouco isso, né? Às vezes na conversa o esquema tático tá lindo, maravilhoso, na cabeça do técnico tá tudo funcionando, os jogadores entram em campo, se eles não seguirem aquilo não adiantou nada o cara ficar lá pirando num esquema tático maravilhoso se ele não for bem executado. O protocolo é um pouco isso, né? A gente tem visto aí as imagens no país de aglomeração em porta de shopping. Dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Tem um protocolo. Tem, gente, mas entre ter e as pessoas seguirem, aí são outros 500. Essa é a distância entre a teoria e a prática, né? E, óbvio, eu assino embaixo tudo que Lédio e Ana falaram. E me chama a atenção quando o Lédio cita os outros setores da sociedade reabrindo. O exemplo é surreal, porque, na verdade, não deveria, né? Talvez o Brasil seja o único país mais relevante, de grande população, que esteja discutindo reabertura e efetivando reabertura porque cansou de ficar de quarentena. E não porque a curva é descendente, porque a pandemia está controlada. Isso é surreal, né? E a questão da empatia, óbvio. Mas se torna insustentável, né? O futebol estar paralisado, sendo que é um dos meios, né? Que é mais capaz de trabalhar essa questão do controle, de protocolos, enquanto a sociedade já foi para as cucuias no que diz respeito a controle de pandemia há algum tempo. E bem ou mal é a realidade que a gente vai ver, né? Porque quando o futebol retornar efetivamente, os jogos e não os treinamentos, a gente vai estar vivendo já 15, 20 dias, talvez mais um pouco, batendo um mês, do que é esse retorno que não é baseado em medicina. É um retorno político. É um retorno de fim de auxílio emergencial, é um retorno de fim de suspensão de contratos de trabalho. Estamos retornando porque não tem o que fazer, e não porque a doença foi controlada. E isso é muito preocupante para a nossa realidade daqui a 2, 3 semanas. Né? Fala, Lédio. Completando o que a Ana falou, e o Rafa também, difícil não é fazer o protocolo. É difícil fazer o protocolo, é uma coisa delicada. Difícil é cumprir o protocolo. Entendeu? E aí não passa pelos médicos, passa pelo entorno de qualquer situação, não só do futebol. Você vê, teve um protocolo de reabertura, de flexibilização no Rio de Janeiro. Esse protocolo passava por questões na praia. Não pode ter aglomeração na areia. As pessoas não podem circular na areia, na praia. Se você fosse na praia, a praia hoje, eu não fui, mas eu soube. A areia estava lotada na praia. Então, quem fez o protocolo deixou passar a boiada. Está na moda passar a boiada, deixou passar a boiada. Tem que correr na praia, no calçadão, de máscara. Parece que o que menos se vê é gente correndo na praia de máscara. Todo mundo sem máscara. Todo mundo não. Boa parte das pessoas já correndo sem máscara. Então, que adianta isso, entendeu? O futebol, já que quer voltar antes da hora, e parece que vai voltar, vai ter que cumprir o protocolo. Só fazer o protocolo não adianta. Tem que fazer tudo. Aí vai ter que passar por nós também. A gente vai ter que ser os chatos de plantão, os vigilantes, e mostrar o que está sendo cumprido ou não. Se voltar, vai voltar. Agora, mais difícil do que fazer o protocolo é você cumprir o protocolo. Isso está ficando muito claro aqui no Rio de Janeiro. Entendeu? Vai amanhã. Amanhã é previsão de 35 graus aqui no Rio de Janeiro. Dá uma passadinha na praia, meio-dia, 1h da tarde, e vê como é que vai estar a praia. Vê se vão estar cumprindo o protocolo. Não vão estar. O problema é uma falta de seriedade cultural, assim, né? Que está no chip. Que é difícil, numa situação delicada como essa, as pessoas entenderem que precisa seguir certas regras. É complicado. E como é que você quer botar um terço de pessoas dentro do estádio? Entendeu? No momento que hoje, que mesmo com ontem sendo feriado, você teve 909 mortos, que as secretarias não passaram os números completos hoje. Então, você teve 909 mortos num pós-feriado. Então, não tem nada controlado aqui. Com a flexibilização, quando o futebol quiser voltar, daqui a 2 semanas, provavelmente, 2, 3 semanas, já pode ter estourado uma outra crise aqui da pandemia, um novo boom de casos.
porque está todo mundo indo para a rua de qualquer maneira, a fiscalização é muito ruim, todo mundo está fechando os olhos como se a gente tivesse entrado em uma absoluta normalidade. Tivemos 91 quilômetros ontem de engarrafamento no Rio, das pessoas indo viajar. Será que vai dar para voltar ao futebol mesmo? Porque daqui a 2 semanas, amigo, a situação é outra. E pelo que a gente está olhando pelas ruas, no meio desse caos, vai ser uma outra e vai ser bem ruim. Não sei se vai rolar. E ainda tem, Ana, uma outra